Boa tarde, pessoas, tudo bom com vocês? Então, falta a gente iniciar a disciplina de geografia. Essa é a nossa segunda aula, mas é como se fosse a primeira, porque a nossa primeira aula de geografia, que foi lá no início do ano, foi só aquele esquema de primeiro dia mesmo, né? Apresentação, né? Para quem não me conhecia ainda me conhecer, para quem já me conhecer um pouco mais, a gente entender como ia funcionar o ano, as regrinhas básicas de convivência, aquelas coisas que todo mundo tem no primeiro dia de aula. Então hoje a gente vai adentrar ao assunto mesmo, que é geografia. Então, como todo início de ano, a gente passa aquela revisão, a gente passa aquele geralzão, né, da disciplina para a gente relembrar aquilo que a gente já aprendeu no passado. Então vamos lá, nossa primeira aula é o que é geografia. E aí, alguém sabe o que é geografia? Eu sei que vocês não vão me responder porque é um vídeo gravado, mas vocês devem estar se perguntando aí na cabecinha o que é geografia. Primeiro a gente tem que ver o que significa essa palavra, geografia. As palavras da língua portuguesa, elas têm uma origem. A maioria vem do latim, que é o idioma que se originou o nosso idioma, né, a nossa língua. E muitas palavras vêm do grego, vêm do árabe, vêm de outros idiomas que conviveram com o nosso idioma. E geografia não é diferente. Geografia vem do grego e tem o seguinte significado: geografia, geo, que significa terra, e graphen, que é descrever. Então seria descrever a Terra, descrever o nosso planeta. Essa palavra ela foi criada pelo filósofo grego Eratóstenes, diretor da Biblioteca de Alexandria no século 3 a.C. A Biblioteca de Alexandria é bem interessante a gente saber que ela foi uma biblioteca gigantesca que teve ali na Grécia Antiga, quase no final do período clássico da civilização grega. E era uma biblioteca gigante, que tinha obras do mundo inteiro conhecida até aquele tempo, onde não se tinha descoberto ainda América inteira e não se tinha descoberto a Oceania. Então, Europa, África, né, a Ásia, o Oriente Médio, todos tinham as obras nessa biblioteca. Só que essa biblioteca ela tem um fim muito triste, porque ela pegou fogo e vários conhecimentos foram perdidos no tempo. Então são coisas que a gente nunca vai descobrir. São povos que a gente pode nunca saber que existiram, né? Populações que surgiram e seus registros foram queimados nessa biblioteca e por aí vai. E qual é o objetivo da geografia? A gente sabe que significa descrever a Terra, mas estudar geografia é uma forma de compreender o mundo em que vivemos. O conhecimento do espaço geográfico, ou seja, de todo o local que a humanidade mora, é de suma importância. Citando como exemplo de sua aplicação prática, é a organização dos países, a organização do poder público, né? Como se fosse o Brasil, por exemplo, é dividido em estados, esses estados são divididos em regiões e por aí vai. Também temos a aplicação para a guerra da geografia. Quando o país entra em guerra com o outro, conhecer a região do país inimigo, as fronteiras, aonde são os lugares mais fáceis do exército adentrar. E também esse conhecimento geográfico para o uso dos negócios, para o uso financeiro, que é o que ocorre, por exemplo, com. Vamos dar um exemplo bem prático. Aqui na América do Sul, nós temos o Mercosul, que são a união de alguns países, onde eles se juntam em um grande bloco econômico para facilitar o comércio com outras regiões. Né? Temos o Mercosul, temos a União Europeia, que é um bloco tão forte, onde vários países conseguiram eleger uma moeda, a um parlamento, onde vários deputados europeus, onde cada país, né, faz a votação para ter um deputado lá, onde eles decidem em conjunto regras comerciais que são aplicadas em cada país que faz parte da União Europeia. Eles têm inclusive o euro, que é uma moeda muito valiosa.
onde o euro hoje é mais caro que o dólar na cotação. E a definição? Qual que é o significado do conceito geografia? Geografia é o estudo das relações entre homem e natureza, mediada pelo trabalho, ou seja, pelo agir do homem, tendo como resultado o espaço geográfico, que é a nossa sociedade, sendo este um produto histórico da atividade humana. Então, tudo que o ser humano construiu até agora é estudado pela geografia. Ela é uma ciência do presente, ou seja, ela estuda as transformações em tempo real. Hoje, com o Google Earth, ou com o Street View, Google Maps, a gente consegue ver a tempo real as mudanças que ocorrem no planeta. E também é uma ciência social, por quê? Porque estuda a sociedade. É bom relembrar que a geografia também se aplica no estudo de história, na sociologia, e essas ciências trabalham todas juntas em prol de estudar as humanidades. Por isso que tem esse nome, Ciências Humanas, onde esse grupo se auxilia para estudar a população humana em todo o seu período de vivência na Terra. Tem alguns outros autores que têm seus próprios conceitos. Eu vou falar alguns para vocês. A geografia tem como missão especial estudar as diferentes paisagens de lugar para lugar na superfície terrestre. A análise de todos esses elementos, naturais e humanos, o estudo das suas relações e das suas combinações, constitui o tema de toda a investigação geográfica. Foi como aquele conceito que eu falei antes. Estudar a relação do ser humano com o planeta, estudar qual é a relação social do ser humano, a sua organização, porque um ser humano sai de um estado para ir morar em outro, como são o caso das imigrações ou emigrações, quando várias pessoas saem para morar em outros países. Esse conceito é de Vidal de Lablache, um importante geógrafo do século XX. Um outro conceito, geografia é o estudo da terra, o lar da população. Ou seja, é estudar toda a terra, como já foi falado antes também. Esse conceito é de Yi Futan, um geógrafo chinês. Então, como foi falado muito, a geografia estuda a paisagem. Então nós temos a paisagem natural, que não tem ação humana, e a paisagem humanizada, que já sofre essa ação do trabalho humano, ou seja, do agir humano. E a gente estuda essas paisagens de duas formas. Da forma física, ou seja, as plantas, a relação de cadeia alimentar, a biosfera, a água, a terra. Tem uma parte que estuda até os minérios que são encontrados, tipo ouro, ferro, a bauxita, que é um tipo de pedra, e por aí vai. E a humana, que vai estudar a população, vai estudar os blocos econômicos, vai estudar essa dinâmica que tem entre as regiões, o ser humano indo para uma outra, se deslocando em todo o planeta. Como foi falado, paisagens. Um exemplo de paisagem natural. Temos uma paisagem nos Estados Unidos ali, que é muito bonita, parece até uma paisagem de filme. Embaixo, uma paisagem na Amazônia, de um riacho, árvores, uma mata. Do seu lado direito em cima temos uma paisagem de gelo, que essa foto é da Groenlândia. Então ocorre ali na parte de cima do planeta, perto dos polos. E embaixo é uma paisagem de praia, com características tropicais, como a gente vê na América Central, ali de várias praias, águas azuis, areias branquinhas, e por aí vai. Temos as paisagens rurais, que já começam a ter a influência humana no meio natural. Por exemplo, temos plantações, criação de animais, ali um quadro pintado de duas pessoas que moram no campo, trabalhando na área rural. Então aqui já tem uma interferência humana para a produção de alimento, para a produção de alimentos para comércio e consumo próprio. Temos também paisagens urbanas, que aqui a gente vê a maior ação do homem no meio natural. Por exemplo, aqui no canto direito, na parte de cima, temos a paisagem do Rio de Janeiro.
uma cidade que vocês conhecem bem, onde temos a praia, temos vários morros e montanhas e vários prédios, ou seja, temos essa conjunção do natural com o humano, né? No lado superior direito, esquerdo, aliás, temos também vários prédios, que é uma ação humana, e embaixo uma ponte nos Estados Unidos. Nessas pontes gigantescas que a gente vê nos filmes, a gente vê nos desenhos também, elas desenhadas. Então são ações humanas no território natural. Hoje são poucas áreas no planeta que não sofrem interferência humana. E como se investiga a geografia? Como se dá esse trabalho do geógrafo, do professor de geografia, para levar essa matéria até vocês? O método de trabalho são técnicas de pesquisa, como em toda ciência. A gente vai pesquisar, vai conhecer, vamos olhar e, através daquilo, fazer uma análise daquilo que a gente está vendo. Né? Então, como todo método, como em história já falei para vocês, que o historiador estuda fontes históricas e daquilo você vai tirar sua análise, em geografia também temos um método. Temos a observação, que seria o que a gente está olhando. A localização, onde estamos olhando essa situação. A descrição, como ocorre isso nessa região. E a interpretação, por que isso ocorre. Vamos pegar o exemplo, observação. A gente vai observar como funciona a dinâmica populacional do Rio de Janeiro. O que? A dinâmica da população. A localização, Rio de Janeiro. A descrição, se a população é negra, se a população trabalha, como essa população vai até o trabalho, se vai de metrô, de ônibus, de bicicleta, a pé. E disso a gente vai tirar uma interpretação. Vamos supor, uma suposição. A população do Rio de Janeiro é majoritariamente negra. Porque vem da liberdade do fim da escravidão, os negros que viviam aqui foram se amontoando nos morros, foram nascendo as favelas, e assim foi se criando todo um contexto geográfico que a gente pode estudar. As favelas, por exemplo, nos morros, eram várias áreas que foram desmatadas, onde as pessoas foram morando e foram criando as comunidades, as favelas. Então temos toda uma explicação através do método de investigação geográfica. Então aqui tem uma outra categoria, a observação. A gente pode ser direta ou indireta. Já vou explicar para vocês quais são as diferenças. A descrição. A gente vai caracterizar uma região ou quantificar o que ocorre naquela região. A interpretação. Geralmente a gente vai agrupar os fatos que a gente entendeu. Vamos agrupar em tabelas, números, por exemplo, ou vamos agrupar em grupos, os negros, brancos, asiáticos, que no censo do IBGE está como amarelos, caucasianos, que são os brancos, pardos. Ou seja, nós vamos agrupar as informações para fazer uma análise posteriormente. E análise, onde a gente vai generalizar aquilo que a gente estudou, a história, o tema, a gente vai descrever, como que a gente pode utilizar aqueles dados, o que a gente conseguiu ler daqueles dados. Então vamos lá para o tipo de observação que eu falei para vocês. Pode ser direta ou indireta. A observação direta realiza quando a gente vai observar a paisagem que nos rodeia. Então a gente vai até aquele local que a gente quer analisar. Por exemplo, eu quero analisar as plantas que existem no Pão de Açúcar. Então eu tenho que ir até lá. Eu vou verificar as plantas que existem, eu vou verificar o que acontece, eu vou verificar a classificação, se aquelas plantas produzem o próprio alimento, se são frutíferas, se são flores, folhas. E a observação indireta pratica-se através da observação em casa. A gente pode fazer de casa, do escritório, num gabinete, no colégio. Então a gente vai analisar fotos, filmes, documentários. Ou seja, a gente não precisa ir até o local. Isso facilita o trabalho do geógrafo de várias maneiras. Por exemplo, eu quero analisar a dinâmica populacional de Angola. Só que eu não posso ir para lá. Então eu vou procurar em fotografias, livros,
informações sobre aquele local para poder gerar essa análise que eu quero. Tudo certinho até agora? Lembrando, qualquer dúvida durante o vídeo que vocês estiverem assistindo, vocês podem me mandar no WhatsApp lá no grupo que eu vou responder vocês. Então, nós temos duas formas de ver esses fatos, né? De observar isso. Temos a observação direta e a indireta. Então, os métodos eu já expliquei para vocês, né? O método da observação direta é o trabalho de campo, ou seja, eu ir a campo, eu ir até o local para analisar. E na observação indireta temos globos, mapas, fotografias, imagens de satélite, desenhos, modelos geográficos, esboços de desenho e por aí vai. São inúmeros fatores. E quais são as vantagens que a gente tem em cada tipo de observação? Na observação direta, a gente consegue observar com mais rigor aquela informação, né? Então a gente pode ir lá tirar a limpo, tirar a prova real daquilo que está ocorrendo. E da observação indireta, quais são as vantagens? Né? A gente evita deslocamento a locais mais distantes ou locais mais complicados. Por exemplo, eu trabalho com o tema africano, só que está tendo uma epidemia de uma doença lá na África. Eu não preciso ir até lá. Então eu vou usar fontes que eu tenho, né, através da internet, de satélites. Então eu posso analisar de longe aquilo que ocorre lá. E qual que é a desvantagem? A desvantagem, por exemplo, da observação direta é que a gente tem um horizonte visual muito grande. Então acaba sendo obstáculo em certos momentos. Há um custo de logística, ou seja, se eu estiver fazendo uma pesquisa, essa pesquisa não tem um financiamento, ou seja, ninguém pagar essa pesquisa, vai ficar muito complicado eu ir, porque às vezes demanda um recurso, demanda muita grana, né, gente? Demanda muito dinheiro. Então eu não consigo ir até lá. E também tem a condição de que, às vezes, eu não tenho tanto tempo para fazer essa análise. Então isso acaba complicando esse tipo de observação. E qual que é a desvantagem da observação direta? Dependendo do assunto que eu for tratar, eu não estar no local pode ser um pouco complicado eu ter alguns fatores que no local eu teria. Entende? Então, por exemplo, eu quero analisar tal região. Eu quero analisar a flora, a fauna, né? Ou seja, as plantas e os animais daquela região. Eu estando longe, eu não consigo ter acesso a um total daquilo que eu conseguiria ver no lugar. Eu não consigo ver os detalhes, como ela nasce, como ela vive, como ela morre. Eu vou ter informações daquilo. Então não são, às vezes, informações diretas, são informações escritas por outras pessoas. O que acaba, às vezes, podendo gerar interpretações erradas, dependendo do fato que eu escolher para analisar. Conseguiram entender? Tranquilo? Lembrando, qualquer dúvida, mandem para mim. Então, na geografia, a gente vai ter algumas técnicas de pesquisa. Vamos ter o trabalho de campo, que eu já expliquei para vocês. A gente pode fazer inquérito, fazer entrevistas, que é o que o IBGE faz com o censo, onde ele vai analisar toda a população através de perguntas. Né? A cada 10 anos, eles montam um grupo, eles contratam um grupo de pessoas que vai de casa em casa perguntando para a pessoa: quanto que você ganha? Qual é a cor que você se define? Quantas pessoas moram na casa? Quantos filhos tem? Qual sua profissão? Você recebe o que você acha que você recebe? Você ganha um salário mínimo? Você não ganha? Então, através de toda essa pesquisa, eles conseguem tirar dados sobre a população brasileira, que são lançados a cada 10 anos para você ter um panorama da sociedade. Temos gráficos que a gente pode analisar, que a gente vai aprender o que é cada gráfico. Gráfico de pizza, gráfico de linha, gráfico de tabela. A gente pode usar imagens, que aqui fala CD-ROM, mas hoje já não precisa mais CD-ROM. Hoje a gente tem o Google Earth, que a gente vê a Terra inteira, o Google Maps, que a gente tira a foto de cima de satélite em tempo real. Temos filmes, fotografias. Então a gente consegue tirar informações de vários lugares. Temos os mapas que a gente pode analisar. Temos a internet hoje que a gente pode analisar tudo isso de cima
pela internet, fazer pesquisa pela internet. Hoje a gente consegue ir a campo em tempo real pela internet. Ah, tem uma pessoa lá. Você pode ligar, fazer uma videoconferência que a gente faz no colégio com a pessoa e a pessoa vai me mostrando a região com a câmera. E temos também várias empresas que fazem isso. Então essas são técnicas de pesquisa que o geógrafo usa. Né? É interessante fazer essas comparações porque o historiador também pode ir a campo, pode fazer isso de gabinete, só que ele usa outros tipos de fontes para trabalhar. O geógrafo, geralmente ele usa fontes da natureza, do local. O historiador usa fontes culturais. A geografia também analisa a cultura, só que de uma outra maneira, que a gente vai aprender com o tempo. Então, como eu falei para vocês dos mapas, só dando um pequeno exemplo aqui que a gente vai introduzir na próxima aula, nas próximas aulas, né? Temos o mapa do Brasil, onde a gente vê aqui a aplicação da geografia para definir o que é Paraná, o que é Santa Catarina, o que é Minas Gerais, Distrito Federal, que são nossos estados. Aí dividido por cores, temos as grandes regiões: o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que são as regiões principais do Brasil, onde esses estados se dividem em grandes regiões, que têm características culturais parecidas, fonte de recurso parecida, e por aí vai. Temos o Mapa Mundi, que divide o mundo, onde mostra onde fica cada país, cidades principais e várias regiões. Bom, gente, a primeira aula foi isso. Espero que tenham gostado. E na próxima aula, a gente vai começar a adentrar em conceitos principais de geografia. Um pouco de astronomia, coordenadas geográficas, como os antigos, né, conseguiam se localizar no tempo e espaço sem bússola, sem GPS, hoje que ninguém vive sem GPS. Hoje você não vai para nenhum lugar se não colocar lá no Google Maps aonde você quer ir, ou no Waze. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.